Se você acha que sabe tudo sobre voar e aviões, está enganado. Mesmo que você viaje muito, ainda existem alguns segredos que as empresas responsáveis pelos aviões não revelam para passageiros, como o motivo de a maioria dos assentos ser azul, que, a propósito, é a coisa mais suja em um avião. Olá, me chamo Oliver e você está no canal Barril de Perguntas. Se você já voou de avião, provavelmente usou o lavatório e provavelmente se lembra de como funciona. Não o vaso sanitário em si, mas o sistema de travamento na porta. Uma vez que alguém esteja dentro, eles trancarão a porta, e um sinal vermelho do lado de fora indicará que o lavatório está ocupado. Você pode tentar abrir a porta, mas talvez não consiga, a menos que a pessoa de dentro destranque a porta. Ou será que pode? E se disséssemos que você pode abrir a porta do lavatório do lado de fora? Existe um mecanismo de travamento externo, geralmente oculto atrás do sinal do lavatório do lado de fora, permitindo que alguém abra a porta. Esse mecanismo existe em caso de emergência e por motivos de segurança. Enquanto muitos se assustam se o avião em que estão é atingido por um raio, a maioria dos membros da tripulação permanece calma. Por quê? Bem, porque os raios atingem os aviões com mais frequência do que se pensa, e não há motivo para ter medo. A última vez que um raio causou um acidente aéreo foi na década de 1960. Hoje em dia, os aviões são construídos de forma que uma camada de malha metálica cobre todo o avião e conduz a eletricidade, mas a mantém afastada dos passageiros e dos membros da tripulação. Dessa forma, o avião pode suportar qualquer estresse ou dano que um raio possa causar, enquanto os passageiros não sentirão nada. Além disso, essa malha pode protegê-los de descargas eletrostáticas de todos os tipos de equipamentos eletrônicos. A malha é tão poderosa que pode até proteger o interior do avião da radiação eletromagnética vinda do exterior. Então, da próxima vez que você ver um raio atingindo um avião, pense nisso e saiba que não há nada com que se preocupar. Os raios são muito comuns durante um voo, assim como colisões com pássaros. No passado, houve algumas vezes em que uma colisão com pássaros causou danos significativos à aeronave e ao motor, levando a um pouso de emergência. No entanto, as chances disso acontecer são bastante baixas. Atualmente, a maioria dos motores é testada para resistir a esse tipo de colisão e é projetada para ser durável. Se um pássaro atinge o motor, ele simplesmente é impulsionado para o outro lado, e o motor continua a funcionar como se nada tivesse acontecido. Agora, se um motor não foi testado contra esse tipo de colisão, pode haver um potencial de danos, mas isso é altamente improvável. Embora colisões com pássaros sejam comuns, elas não representam uma grande ameaça para a aeronave. Você acabou de comprar seu bilhete, passou pelo controle de segurança no aeroporto e agora está na sua porta de embarque esperando o sinal verde para subir no avião. Assim que é anunciado que os passageiros podem começar a subir no avião, todos correm em direção à porta para encontrar seus assentos, criando filas longas e lugares lotados. Em vez de fazer isso, você deveria considerar embarcar por último. Mas por quê? Bem, todos os bilhetes têm um assento atribuído, então se apressar para chegar ao seu assento não vai adiantar muito, já que o avião não sairá até que todos os passageiros estejam a bordo. E como você já tem seu assento reservado, embarcar por último é melhor, pois você evitará filas longas e aglomerações nos corredores do avião. Assim poderá se deslocar confortavelmente até o seu assento e evitar que as pessoas empurrem você enquanto tentam encontrar o lugar delas. Quando o avião diminui as luzes, não é um código para te forçar a tirar uma soneca. As luzes são reduzidas para que os olhos dos passageiros possam se ajustar à escuridão. Isso é feito em caso de emergência ou algum problema durante a decolagem e o pouso, preparando os passageiros para uma possível evacuação. Além disso, torna mais fácil para as luzes de emergência nas saídas se destacarem no escuro e serem mais visíveis para passageiros. Ao embarcar no avião, os comissários de bordo mostram o que você deve fazer em caso de emergência, incluindo como usar a máscara de oxigênio. Se em algum momento elas caírem, você deve colocá-las no rosto o mais rápido possível, mas apostamos que você não sabia que tem cerca de 30 segundos para colocá-la antes de desmaiar. As máscaras geralmente caem se a pressão da cabine cair para níveis inseguros, o que significa que há pouquíssimo ar respirável disponível.
Quando as máscaras caem, elas permitem que você respire com segurança, enquanto o piloto baixa o avião para uma altitude mais baixa. O que você provavelmente não sabia é que as máscaras de oxigênio são equipadas apenas para fornecer oxigênio por cerca de 12 a 15 minutos. Mas não se preocupe, eles sabem o que estão fazendo. Esse é exatamente o tempo necessário para o piloto levar o avião a uma altitude segura. Então, quando você retirar a máscara, você estará se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Mas falando sério, você estará em uma cabine seguramente pressurizada, sem danos potenciais. Você já se perguntou por que as janelas de um avião são redondas e não quadradas? Bem, não é uma simples escolha de design. Na verdade, elas têm um propósito. Até a década de 1950, os aviões usavam janelas quadradas. No entanto, uma série de acidentes mostrou que os cantos das janelas apresentavam uma falha no projeto. Devido aos cantos afiados das janelas, eles atuavam como um ponto fraco na estrutura da aeronave. O metal ao redor da janela tinha que suportar uma pressão 2 ou 3 vezes maior do que em qualquer outra parte da fuselagem. Por esse motivo, as janelas quadradas foram substituídas por janelas redondas, com bordas suaves, para evitar danos causados por cantos afiados. Janelas redondas são menos propensas a quebras e rachaduras. Se você viaja muito de avião, provavelmente já percebeu que muitas companhias aéreas escolhem a cor azul para seus assentos ou o design de interiores. E não, isso não é apenas porque eles gostam da cor. Muitas companhias aéreas escolhem essa cor, pois foi comprovado que o azul está associado à sensação de frescor e clareza, o que também explica por que muitos hospitais optam por essa cor. As companhias aéreas desejam criar um ambiente calmo para os passageiros e uma sensação relaxante. Certamente, algumas companhias aéreas preferem usar cores mais ousadas, mas na maioria das vezes, elas também se concentram em tons mais suaves para criar uma atmosfera acolhedora para seus passageiros. Isso é feito para que os passageiros possam estar o mais confortáveis e relaxados possível durante o voo. Quando você embarca em um avião e senta na sua poltrona, você já se perguntou quem mais já sentou nesse banco e quem tocou em todas as coisas que você está prestes a tocar. Embora os aviões sejam limpos regularmente uma vez por dia, certas coisas continuam sujas. Algumas pesquisas concluíram que a mesinha de bandeja é uma das coisas mais sujas em um avião, se não a mais suja. Entre outras coisas sujas, estão os braços de borracha dos assentos e a maçaneta do lavatório. É recomendado passar um lenço com álcool para limpar seu espaço. No geral, os aviões são bastante limpos e não são tão sujos quanto muitos pensam, mas esses poucos lugares valem a pena limpar. No final das contas, é tudo para sua segurança e seu conforto durante o voo. Ser piloto definitivamente vem com alguns privilégios, por exemplo. Um deles é a comida que os pilotos comem durante o voo. Enquanto os passageiros comem a mesma comida congelada que os comissários de bordo preparam, os pilotos têm a oportunidade de saborear alimentos um pouco mais luxuosos. Você pode pensar que isso não é justo, mas é uma regra essencial que eles devem seguir. A cada voo, os pilotos recebem uma refeição especial, diferente das outras refeições servidas, caso o carregamento de comida da companhia aérea esteja contaminado. Além disso, os 2 pilotos a bordo não podem comer ao mesmo tempo. Após um piloto terminar sua refeição, o outro piloto precisa esperar pelo menos 1 hora antes de comer. Essa é uma regra que também devem seguir para garantir que a comida que consumiram não os cause intoxicação alimentar ou os deixe doentes. Dessa forma, evitam que ambos os pilotos fiquem doentes, caso algo desse tipo aconteça. Outra coisa que você pode não ter percebido sobre o avião em que está é que ele frequentemente possui câmaras secretas escondidas dentro da aeronave. Essas câmaras servem como um pequeno refúgio para os pilotos e membros da tripulação, onde podem relaxar ou tirar uma soneca durante o voo. Ser piloto exige trabalhar até 16 horas por dia, e isso pode causar exaustão. Como não é permitido dormir na cabine, eles vão para suas pequenas câmaras equipadas com uma cama, onde podem deitar e descansar antes de voltar a pilotar o avião.
Essas câmaras geralmente são escondidas e mantidas privadas, e normalmente possuem uma ou várias camas, permitindo que alguns membros da tripulação descansem ao mesmo tempo e voltem ao trabalho revigorados. Mas você nunca conseguirá vê-los indo para essas câmaras, pois eles têm passagens secretas para chegar lá sem serem notados pelos passageiros. Bom, esse foi o vídeo e até a próxima.